mas que quando a gente perfura a casca, lá sempre existe uma água doce, salutar, agradável. Talvez o coco seja a escritura, usando uma linguagem metafórica, e auxiliados pelo Padre Fernando, cá estamos nós mais uma vez para juntos saborearmos desta grande água que são as Sagradas Escrituras. Muito bem, e agora de que trataremos? Agora nós vamos partir para águas mais profundas, o segundo bloco do nosso livro. Talvez não mais profundas, mas diversas. Diversas, né? Diversas. Capítulo 6 do nosso livro. São os capítulos 6 a 8. Até o final do capítulo 5, as informações chegadas a Lucas vieram até ele por via oral. E ele, através disso, compôs a seu modo, com a sua teologia, com a sua sequência. Os Atos não têm uma sequência temporal como está aí, o que significa que o que acontece no capítulo 2 vem depois do capítulo 1, no tempo. Não, foi Lucas que foi tecendo e juntando os acontecimentos e realizando ou construindo uma certa lógica entre um e outro, não é? Mas, se esse bloco de 1 a 5 é um bloco eminentemente hierosolimitano, isto é, vindo de Jerusalém, ao menos no que Lucas recebeu, não no que criou de livre e espontânea vontade, com a sua mente idealista. O segundo bloco, em que entramos agora, é diverso do primeiro. A fonte das informações não é mais Jerusalém. A fonte das informações é Antioquia. Esse bloco aqui começa com novas informações que vieram da igreja de Antioquia, que foi a segunda, mais aberta, mais livre, mais progressista do que o conservadorismo de Jerusalém. Então tem um quê profundo de helenismo aqui, padre? Tem. Profundamente helenista esse bloco aqui. E ele vai até o capítulo... Ele vai até o capítulo final, o início do capítulo 8, e pega um pedacinho também do capítulo 9, para terminar num outro pedacinho do capítulo 11. É um bloco que veio a Lucas também, mas veio a ele através de tradições antioquenas. Mas que direito Lucas teria de incluir comunidades da Antioquia? Não era a mesma comunidade religiosa? E ele também não era um helenista? E o helenismo não foi o sucessor do judaísmo? E a igreja que se viu mal com os judeus não se deu muito bem com os helenistas? Sem dúvidas. Olha aí. Juntou-se a fome com a vontade de comer, né? A igreja sempre no passado se deu bem com o helenismo. E aceitou até a filosofia helenista. Quantos padres da igreja não eram platônicos? A igreja se deu bem. E, por outro lado, o helenismo e o platonismo, em especial, foram salutares em alguma época para a igreja. Sem isto, sem este arcabouço aqui, ou sem esta base quase filosófica helenista, o dogma trinitário dificilmente seria composto. Hoje ninguém quer ser platônico. Digamos. Hoje a moda é semita. Digamos que o platonismo foi um mal necessário, uma espécie de hospital. O hospital não é uma coisa desejável, você não entra no hospital com prazer, sobretudo se
deve submeter a uma cirurgia, a uma operação, mas se isso aqui for inevitável, Tem que passar por você lá. tem que passar por lá, passar um tempo no hospital para ser curado e continuar levando a sua vida normal, Exatamente. certo? E aqui nesse bloco, que o senhor, né, através de muitos pensadores, crê em ser helenista, né, proveio de Antioquia, tem um episódio curioso, que é a instituição, a eleição de 7 homens iluminados, que na igreja são chamados por diáconos. Como que se deu isso? É assim mesmo? Tem um quê de historicidade no episódio? Há apenas um núcleo e o resto é apenas ferramenta apologética para defender um projeto? O texto do capítulo 6 fala de pessoas encarregadas da catequese ao bloco grecofone, ao bloco helenista. Não usa uma vez a palavra diácono. Que se alguém quer basear o diaconato atual nesse texto do capítulo 6, faz uma má teologia. Curioso. Uma péssima Porque teologia. quando nós pegamos a oração de imposição, por ocasião da ordenação diaconal, o texto usado analogicamente, partindo das Escrituras, é Atos 6. Por aí você vê que nem tudo o que é liturgicamente certo é também exegeticamente correto. Certo? E existem outros exemplos também. São Tomás fala que Jesus é caminho enquanto homem, verdade e vida enquanto Deus. Isto é má teologia, má exegese. Jesus é caminho, verdade e vida como homem-Deus. Claro, é preciso unir, né? Não dividir ou separar. Está vendo? Mas é errado dizer isso em teologia? Não. Não, Só que é em apenas exegese- um modo teológico Só que em exegese intuir. é assim. Aqui, bom, poderia dar outros exemplos, mas acho que basta esse, não é? Esses aqui eram os encarregados. A igreja, a comunidade de Cristo nasceu bilíngue. Nasceu falando 2 línguas. O aramaico, que era a língua de Jesus, E o grego. e o grego, que era a língua dos helenistas, em primeiro lugar, judeus, mas judeus que não falavam aramaico, judeus que falavam grego, porque não moravam normalmente na Palestina, ou pelo menos não tinham tido como língua materna o aramaico e sim o grego. E havia quem não entendesse nada de aramaico. E então, precisava distinguir. É possível que desses 2 blocos, ou nesses 2 blocos, tenha havido algum atrito. É possível. Se bem que seja impossível quase construir esse atrito. Saber realmente do que se fala. Aí se diz que as viúvas de um bloco eram postas da parte, ou a parte. Colocadas à parte e Por não um tinham outro muito bloco. o que fazer, né? Exatamente. Eram discriminadas na comunidade. Eram discriminadas. Mas exatamente foi isso? Ou divergências teológicas acabam por terminar na mesa também? Às vezes acontece isso. Diferenças teológicas acabam na discriminação e até na alimentação. Então, muito Vamos fazer um intervalo intervalo. e voltamos. Volta. Você estava falando a respeito de diaconato. Se você quiser basear biblicamente o diaconato, tal como conhecemos hoje, você tem que buscar as pastorais, que são os últimos textos As cartas do católicas, Novo né? Testamento, sobretudo a primeira a Timóteo. Mas aqui não. Aqui nos fala uma vez de diácono e nós não vemos
nenhum desses se comportando como diáconos distribuindo alimentos. Pelo contrário, os dois únicos de quem se sabe alguma coisa eram e Estevão, que faziam obra de missionários. Se você quiser usar um termo para catalogar esses 7 aí, que é um termo anacrônico, mas talvez que tenha uma certa analogia, você os chamaria de bispos. Estavam à frente de comunidades helenistas. É interessante a sua explicação, padre. E que a maioria deles carrega um nome grego, né? Todos eles têm nome grego. Mas a grande pergunta é, alguém sabe nos dizer a razão do porquê as mulheres, as viúvas de um grupo eram esquecidas? Isto é o que está escrito, mas na realidade as coisas se deram assim? Ou isso aí é já um final de alguma coisa que não está escrita? Eu disse que às vezes posições diferenciadas e opostas teologicamente podem acabar quebrando a caridade também. Sim. Não é? E assim, o episódio é concluído... Um grande corifeu da teologia da libertação dificilmente se dá bem com um conservador. Em tempos atuais, né? É. Um exemplo atual, né? Exatamente. É difícil distinguir as coisas. Então, mas eu não posso olhar esse texto e encontrar nele, por exemplo, a razão da instituição do diaconato. Não, o atual não. O atual de jeito nenhum. Eu disse que, se você quiser dar-lhes um nome, o mais apropriado, se bem que anacrônico, para os anos 30, é bispo. Para os anos 30, a figura do episcopo? Sim, a figura do episcopo vem bem mais tarde. Os presbíteros bispos. Sim, então, é vem isso bem que eu quero mais tarde. dizer. De fato, não, é anacrônico. Nos anos 30, pois é, mas é o termo que mais se aproxima a bispo. E uma outra pergunta de modo prático. Mas não diácono. De modo prático. Muito provavelmente as comunidades, já tinham crescido, mas não era um crescimento quantitativamente falando absurdo. Se a finalidade da liturgia é prática, tinha necessidade de ter diáconos servindo? Diáconos, não. Diáconos que eu digo, alguns servindo à mesa e outros, alguns ajudando Deixa os pobres. Deixa a mesa, porque não se fala em mesa, a não ser num versículo alguns aí. Ajudando os pobres, Deixa os pobres. Da caridade e outros Deixe servindo os a pobres, palavra. porque nenhum dos dois fala de pobre ou trata de pobres. Eles pregam a palavra, como se fossem bispos. Então a missão destes era unicamente pregar. Dirigir um bloco de língua grega. Porque os de língua aramaica não se entendiam bem. E, por outro lado, os helenistas de língua grega eram normalmente mais avançados, mais arejados, mais progressistas que os conservadores de Jerusalém. Quando se deu a primeira perseguição, mas isso está no capítulo 8º, quem foi expulso da cidade de Jerusalém? Está aí. Todos os helenistas, com exceção dos apóstolos. Mas por quê? Porque criaram o problema, que eu não gostaria de comentar agora, porque vai vir ainda, porque ressuscitaram uma palavra de Jesus, que é ao lado aramaico, parece que deixava na penumbra ou na escuridão a questão do templo. Se ainda vale ou não vale, se ainda é morada de Deus ou se deixou de ser morada de Deus. Como é que eles conseguiam conviver numa guerra
tão cultural e religiosa como essa. Porque aqueles que provinham da língua aramaica são fruto da sua época. Aceitavam o tempo. E aqueles que provinham de descendência grega já eram avançados e críticos. Eram mais críticos. E se o homem é daquilo que ele bebeu, como chegar a um denominador comum nisso aí? Não se chegou. Ou melhor, quem tinha razão? Os helenistas. Você ainda vai ao Templo de Jerusalém? Mas não é muito precoce afirmar literalmente isso? Não. A separação já teve este fato como um fato causador. Adiantando a pergunta, aonde quer chegar esta obra? Se nos 5 primeiros capítulos ela recebe fontes advindas de Jerusalém. Provavelmente. Agora fontes vindas de Antioquia. E Antioquia e Jerusalém não eram igrejas que se davam as mãos em tudo. Muito bem. Aonde Lucas quer nos levar com este boom, com esta diferença? Quer nos levar a uma passagem da seita cristã, do cercado do judaísmo para o mundo helenista. E foi isto que aconteceu. Então ele está puxando sardinha para o seu mar. Foi isto que aconteceu. Foi isto que aconteceu. Não aconteceu por causa de Lucas. Aconteceu porque tinha que acontecer. Paulo foi o primeiro grande corifeu de tudo isto aqui. Barnabé com ele também, pelo menos na primeira viagem. E outros mais, que anunciavam a palavra não só aos helenistas em Antioquia, mas até mesmo aos pagãos. E pelos sinais e prodígios, parecia ser obra de Deus. Então, a seu ver, o crescimento, inclusive geográfico, da comunidade cristã aconteceu por causa do trabalho pastoral dos helenistas? Digamos que a visão dos helenistas era mais ampla e foi a vitoriosa. Foi a que venceu. O cristianismo, nas origens, era isto. Não podemos falar de cristianismo. É melhor falar de cristianismos. Plural. Era isto. Venceu uma linha. Foi vencendo a linha helenista. A linha que levou a mensagem evangélica para além do judaísmo. Que foi para o mundo pagão. O helenismo E isto começou com esses helenistas. O helenismo de lá, da época de então, seria o Concílio Vaticano em tempos modernos. Aí você já tem suas ressalvas. Não sei se faria essa analogia. Não vejo bem, muita... mas é interessante, não, entender o livro, inclusive nessa perspectiva histórica. Ao menos para mim, o entendimento abre-se, né? Fica um pouco mais elasticizado. É isso que a gente deseja para você aí, que semanalmente nos acompanha aqui em Páginas Difíceis da Bíblia. Nós temos uma tradição cristã de 2000 anos. E a gente imagina que nos inícios tudo era claro. E todos pensavam do mesmo jeitinho. Isso é o que a gente imagina. Pois é, as coisas não foram assim. Uma linha foi se sobrepondo a outras linhas. Outras linhas foram desaparecendo. Jerusalém deixou de ser a igreja-mãe nos anos 70, quando foi destruída. Os cristãos de lá fugiram para a Transjordânia. Quando voltaram, já eram heterodoxos, ebionistas. Não eram judeus ortodoxos. A ortodoxia se foi então formando. Os padres da igreja tiveram a tarefa de construir uma ortodoxia. Não havia nada pronto. Construí-la. E isto através de lutas, de compreensões, de acréscimos, de concílios. O concílio de Nicéia não era, na grande maioria, monofisita.
quem queria, imaginava que no Cristo houvesse duas naturezas. Sim, sim. Atanásio, no Oriente, e Hilário de Poitiers, no Ocidente. Parece que só. E, no entanto, venceu esta linha. A linha cristã que as grandes igrejas seguem hoje, porque hoje uma linha se impôs, é a linha paulina. É gozado. Se fôssemos olhar o nível de teologia, a teologia joanita, né, padre? Poderia ter se sobreposto, né? Se a comunidade não se tivesse rachado. Porque aí houve Mas um isso, cisma, né? houve um cisma, um racha, e o que sobrou se uniu às comunidades apostólicas. Mas foi Paulo que projetou, por assim dizer, as bases de uma linha cristã. Temos que encerrar o programa. Que pena que o nosso programa acabou, mas no próximo domingo nós contamos com você aqui no Páginas Difíceis da Bíblia. Muito obrigado pela atenção.